Como uma ideia se transforma em um negócio? Eu sou Lívia Martins, CEO criativa na Amarte, e há mais de 10 anos eu estou no universo das marcas, do empreendedorismo criativo, do branding, do autoconhecimento, ou seja, multipotencial como você. Mas hoje, nessa palestra, Oficina Criativa, a gente vai falar um pouco sobre como transformar as nossas ideias no nosso plano A. Não é mais plano B. É aquilo que a gente quer fazer para a nossa vida, que a gente vai apostar as nossas fichas e cair para dentro. Então, fica comigo até o final, que eu vou te dar uma série de dicas para você transformar um hobby ou um projeto que você já está começando naquilo que você realmente quer que se torne o seu ganha-pão. Bora? Então, para a gente começar, eu já te peço para separar um caderno de anotações e canetas coloridas. Eu sempre tenho aqui, ó, nas minhas anotações, né, o meu diário, aqui onde vem todas as ideias, e a gente vai falar muito sobre esse caderno de criação, que é onde tudo nasce e as ideias amadurecem aqui dentro desse caderno. Então, pega o seu caderno para você anotar essas dicas. Eu vou ficar aqui falando com você. Hoje eu não vou apresentar nada, porque eu quero que a gente sinta um pouco, um ao outro, uma a outra, mesmo que você esteja aí do outro lado e eu aqui, mas é importante que a gente esteja nessa conexão. Então, hoje vai ser cara a cara. Bora lá, então. Bom, um pouco sobre a minha história. Eu comecei em 2017, eu tive uma ideia, né, de empreendedorismo, uma de muitas, né, porque eu já estou aí empreendendo há muitos anos, desde 2015 eu sou autônoma, né? Mas em 2017 eu tive uma ideia daquelas assim, eureka! É isso que eu preciso fazer. E você possivelmente já teve uma dessas, né? O que fez a diferença para minha ideia vingar e se tornar de fato um negócio e eu, né, fazer dinheiro, né, a partir dessa ideia? O que fez a diferença é uma matemática bem simples, é uma equação bem simples. Não basta só você gostar daquilo que você faz, não basta só você ter afinidade com aquela ideia, né? Porque muitas ideias começam a partir da nossa habilidade, né? Eu sou boa nisso, então eu vou trabalhar com alguma coisa nesse sentido. É importante que a sua ideia ressoe com o momento de mundo. É importante que a sua ideia seja uma necessidade para as pessoas, mesmo que possa parecer distante essa necessidade. Mas se tem um cheiro de necessidade, bom, tá aí a equação. O que as pessoas precisam com o que você é muito boa, muito bom em fazer. Desse casamento nascem os negócios de sucesso. Porque, veja, na minha jornada empreendedora, eu também vi muita gente começando um negócio olhando para fora. Isso aqui tem mercado, isso aqui pode dar certo. Tudo bem, existem pessoas que se deram bem dessa maneira. Mas em algum momento você vai ter um conflito, porque quando você começa a sua ideia de fora para dentro, parece que não cabe. É como se você estivesse vestindo uma roupa que não é a roupa que você tem no seu guarda-roupa. É uma roupa que não te cabe, uma roupa que você não escolheu. Entende? Então é muito importante que você foque numa ideia que venha de dentro de você, de dentro para fora, né? E para isso é muito importante a gente mergulhar no autoconhecimento, a gente se reconectar com a nossa essência. Então a primeira dica que eu dou para você
para você ocupar algumas folhas do seu caderno com reflexões sobre quem é você, como você se define, quais foram as suas conquistas na sua história, quais foram os momentos que você teve de fracasso, de decepção, de perda, e quais foram os momentos mais maravilhosos também na sua história. Então, esse é o primeiro exercício que eu quero te passar de cara, que você faça aí uma viagem no tempo e reflita sobre a sua história de vida. E eu já vou te dar um spoiler sobre como você, através da sua história de vida, encontra essa ideia que vale a pena você apostar como plano A. Preste atenção numa coisa. A maioria das pessoas com quem eu já tive, né, a honra, o prazer de ajudar no seu processo de autoconhecimento profissional, a maioria das pessoas, em algum momento, encontram em situações difíceis da vida a sua potência, o seu ouro, a sua, sabe, esse lugar que pulsa forte, e é nessa direção que você vai. Olha, vou falar do meu caso. Em 2012, eu sofri uma grande perda na minha família. Com isso, eu me questionei muito sobre meu propósito, sobre o que eu estava fazendo, estava me formando em moda. Estava achando tudo aquilo muito vazio. Então, foi a partir dessa grande perda que eu fui buscando trabalhar com propósito, com o que fazia sentido na vida das pessoas. Além disso, lá atrás na minha infância, na minha adolescência, eu sofri bullying, assim como muitos de nós, né? Em relação à minha comunicação, à minha expressão. E aí, na fase adulta, eu vinha curar essa criança interior e transformar isso em potência. E hoje eu estou aqui falando para vocês. Assim como aconteceu comigo, eu já tive vários outros clientes que também, a partir de traumas, dores e experiências desafiadoras na vida, conseguiram fazer disso, né, desta M, o seu adubo. Então, tá aí uma dica para você começar a investigação daquilo que vai ser um caminho legítimo para você empreender. Olha para você, olha para sua história, olha para as suas potências e, de verdade, escolhe um caminho que te dá tesão, porque empreender não é fácil, gente, é muito desafiador. Então, realmente, o que sustenta empreender é você fazer alguma coisa que você ama, que você se identifica, que você faz bem, né? Então, segue por aí que vai dar bom. Bom, já contando aí um pouco sobre a minha história e voltando lá para a minha história de 2017, eu comecei a empreender na Oficina de Metas. A Oficina de Metas, que é um projeto que acontece desde 2017 e esse ano vai ter também, me segue lá, @Marte, a Marte com 2 T's, para você aprender sobre, para você saber sobre a Oficina de Metas. E em 2017, quando eu senti que eu precisava trazer a Oficina de Metas para o mundo, como aconteceu? Eu fazia as minhas metas anuais de uma maneira criativa, colorida. Olha só, vou te mostrar aqui como que eu faço as minhas metas, tá vendo? Eu faço um quadro de metas, olha lá, a Oficina de Metas. Eu faço um quadro de metas e eu faço isso muitos anos da minha vida, eu já fazia isso. Então, eu decidi transformar isso numa metodologia. Quando eu decidi transformar isso numa metodologia para a Oficina de Metas, eu pensei assim, caramba, mas será que as pessoas precisam fazer metas? Então, eu fui olhar para o mundo para entender se tinha essa necessidade. E aí, depois que eu percebi que tinha necessidade, que eu era bom naquilo, o que eu fui fazer? Segundo passo, experimentar. Ao contrário do que a gente vê no mundo empresarial, os negócios, eles não começam prontos, com a identidade visual pronta. Aliás, gente, isso é um erro fatal. Começar pela identidade visual, começar pelo Instagram da noite para o dia, não é a melhor forma de você começar. Por quê? Porque você precisa de bases para começar. Você precisa de questionamentos. Então, por que você quer empreender nisso? Como você vai fazer isso acontecer? O que é esse produto ou serviço que você está gerando? Para que tipo de pessoa, para que tribo você vai oferecer esse serviço?
em que lugar esse produto ou serviço vai estar, né? Em quais canais você vai comunicar. Então, antes de mais nada, questione todo esse universo desse negócio que você está criando, tá? E aí, como a gente estava falando, né? Sobre você não começar com identidade visual ou com Instagram, começar com esses questionamentos e, o mais importante, comece experimentando. Então, lá em 2017, quando eu tive essa ideia, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Bom, eu vou fazer uma oficina de metas piloto. Eu fiz um evento, marquei um dia para o meu evento, para a minha oficina de metas acontecer. Eu já era uma pessoa bem relacionada, então eu fui fazer o evento dentro de um outro evento. Fiz um preço assim, tipo, era R$50 a primeira oficina de metas, R$50. Hoje ela já custa mais de 200, só para você ter uma ideia, né? Então era assim, contribuição consciente, preço sugerido R$50. Chamei metade da minha família, chamei minhas amigas, meus amigos, chamei as pessoas da feira, fiz um convite e cheguei lá falando, gente, esse é um projeto experimental, é a primeira vez que a gente está fazendo oficina de metas, mas essa é a metodologia. E dali eu fui validando o que eu estava criando, dali eu fui recebendo feedbacks, dali a coisa foi se desenvolvendo a partir da experimentação. Então, o primeiro passo do empreendedorismo é a experimentação, é você se permitir, né, ir se aprimorando durante o processo. Nenhuma marca nasce 100% pronta. E para isso já existe até uma sigla, né, uma ferramenta, uma forma de você fazer isso, que é o tal do MVP, do inglês Minimal Viable Product. Na tradução, produto mínimo viável. Dá um Google, estuda sobre isso, que você vai ter aí um monte de ideias de como você pode criar um produtinho mínimo, básico, do zero, para você começar a sua experimentação. Falando em produto, eu queria te dar essa dica sobre também escopo de produto. Como que você pode, né, começar aí a desenvolver os seus produtos, você que está começando. Bom, eu tenho uma metodologia de estruturação de produto, e quando eu falo produto, gente, barra serviço, tá? Porque todo serviço é um produto também. Então, quando você está começando, é importante você pensar como se você fosse um restaurante, né? Qual é o prato de entrada que você pode oferecer, né, quanto marca para as pessoas, que dá aquele sabor, que gera o interesse e que geralmente é a mais acessível. Então, imagina que você está num restaurante, que você foi almoçar num restaurante. Então, você vai pedir uma saladinha de entrada com um suquinho. É mais barato, concorda? E ali você vai ter uma noção se o restaurante é bom, se é gostoso, se você quer partir para o prato principal. Concorda? Então, da mesma maneira, você pensa o seu negócio. Qual vai ser o meu prato de entrada? Qual vai ser o meu prato principal, meu carro-chefe? Aquele produto que é mais caro, mas é melhor, entrega, deixa com água na boca. E depois que essa pessoa experimentou meu produto principal, qual é o produto continuidade? Ou seja, como que eu cuido, né? Qual é o cafezinho, qual é a sobremesa, né? Ou então, quais são os outros pratos que a pessoa pode experimentar quando ela voltar. Então, pensa nessa lógica para o seu negócio. Vou dar um exemplo bem simples. Até aqui na minha empresa, hoje, na Marte. A gente tem como produto de entrada um curso online que se chama PEC Nutra. Ele hoje vale R$99. É um curso super legal de marketing de conteúdo, onde eu aprofundo no assunto, né, de marketing autêntico. Nossa, assim, dá uma pira de ideias. Só que esse é um recorte dentro do universo do empreendedorismo criativo que eu abordo na minha mentoria em grupo, que é o meu produto principal, que é um produto que hoje vale mais de R$1.500 por pessoa, onde eu entrego toda a minha profundidade nesse assunto. Esse é meu produto principal. E o meu produto continuidade tem aí o Mapeando Minhas Potências, que é outro curso online, tem a Oficina de Metas, que também é um produto continuidade e também é um produto de entrada. Eu tenho aí também as consultorias individuais, os atendimentos individuais para quem quer continuar de pertinho comigo. Ou seja, você está vendo que eu penso numa jornada? Veja, eu presto serviço, mas se você, por exemplo, faz
bijuteria. Você pode começar com um produto de entrada como um brinco. Daí você pode ter um produto de continuidade, um colar. E você pode ter de entrada, um colar. E você pode ter uma continuidade, anéis, pingentes, tá? Então, pensa nessa loja. Bom, acho que você já tem aí boas ideias para começar o seu plano A. E aí, eu queria falar um pouquinho dessa relação com o hobby. Porque muita gente quer transformar o seu hobby no seu negócio, né? E aí eu te questiono, tá? Primeira coisa, você quer mesmo transformar o seu hobby num negócio? Ou você quer que ele continue sendo o seu hobby? Eu digo isso, gente, porque uma coisa é empreender, outra coisa é a gente ter um hobby. Então, se você está a fim de apostar no seu hobby, para pensar se é realmente uma coisa que você quer dedicar mais tempo naquilo do que você já se dedica hoje, ou se você quer continuar cuidando dele como seu espaço de terapia pessoal, de autoconhecimento pessoal, porque uma hora que você trouxer ele para o seu movimento de empreender, vai mudar um pouco a cena. Então, fica atento a isso. Outra coisa bom, beleza, Lívia, eu faço brincando, chega final de semana, tô eu fazendo isso, meus amigos me ligam, tô eu ajudando nisso, chegou a hora de eu transformar esse hobby realmente no meu empreender, na minha potência, no meu trabalho. Muito bem. Então, você vai reunir as credenciais que você tem, né, em torno desse hobby que está virando aí a sua profissão. Se ainda te faltam, né, formações e você sente que isso vai agregar para que você se profissionalize mesmo, faça, invista, porque você vai se sentir mais seguro, investindo, né, se profissionalizando dentro do teu hobby, para que você possa dizer, eu me formei nisso, eu fiz um curso disso, eu tenho esse conhecimento. Eu acho isso muito importante. Por outro lado, você não precisa se auto-sabotar porque você não tem títulos e diplomas, tá? O mais importante é você confiar também no seu potencial, é você ser sincera, tanto consigo mesmo, quanto com quem você se relaciona. E lembra sempre de declarar, né, que é algo começando, porque isso também gera uma certa vulnerabilidade da nossa parte, mas gera uma conexão empática com as pessoas. E se você está começando, olha, sinceramente, cobra um valor acessível, é o que a gente chama de preço de entrada. É através desse preço de entrada que as pessoas vão conhecer seu trabalho e com o tempo, cada vez você vai cobrar mais e melhor, né, de acordo com o seu porte, com a experiência que você está adquirindo. A palavra de ordem para você empreender o seu plano A é experimentar. Seja feliz, hoje e sempre. Seguir o nosso caminho do coração é mais trabalhoso, é mais desafiador. Todo caminho que é dado é pelo sistema, é para te enquadrar. Então, cuidado, porque muitas vezes o caminho mais rentável, o caminho mais fácil é aquele que está ali na nossa frente, é óbvio. E o nosso caminho do coração, que faz a gente evoluir e empreender com propósito, e empreender causando a mudança, mesmo que seja para o nosso microcosmos, é ralação, é desafiador, é cheio de provações, mas ele flui também, tá? Então, sente a fluidez do seu movimento de empreender se apresentando para você. E vai tomando as rédeas e vai usando o seu caderno. Eu gosto muito de usar o caderno para colocar as minhas ideias, porque eu brinco que é aqui que elas amadurecem, né? Então, olha só para vocês verem, tá vendo aqui, ó, é onde começam os meus projetos, tá? E nessa conversa que eu tenho aqui comigo mesma, que eu vou deixando, né, a conversa acontecer aqui, eu vou percebendo se aquela ideia faz sentido, se não faz mais sentido, se eu quero apostar nela, se eu não quero mais, olha só, tá vendo? Então, eu gosto muito de ter o caderno como aliado, porque a gente respira, né? A gente faz as ideias arejarem, a gente faz as ideias desdobrarem. As ideias,
elas são como um diamante bruto. Elas vêm, né, como diamante bruto e elas precisam de lapidação. Então, eu gosto muito do papel porque eu posso ir desdobrando, posso ir lapidando. Então, essa aqui, ó, é a origem da Guianza, que é a minha mentoria, né, para novos empreendedores. E a partir disso, ó, eu fui escrevendo para quem é, para quem não é, tá vendo? Olha só, fui colocando aqui as informações que teriam no curso. E a partir disso, eu fui aprimorando, fui escrevendo de novo, fui riscando, fui acrescentando folhas, fui, né, desdobrando cada etapa da mentoria. E depois é que eu fui para uma apresentação, né, que eu fui colocar tudo isso numa apresentação para transformar aí num produto digital. Então, um pouquinho aí do meu processo para você ver como funciona essa coisa de botar uma ideia no mundo. Eu espero que você tenha gostado. Isso foi só um gostinho, uma conversa assim leve para te dar aí inspiração para você apostar em você mesmo, no seu potencial. E nunca esqueça, autoconhecimento é estrada que não tem fim. Então, sempre busque uma conexão interior, né? Sempre busque se reconectar com a sua magia pessoal para que você encontre as respostas. E dessa maneira, você vai ter aí uma vida que vai fazer muito mais sentido, com muito mais propósito. E isso vai te fazer evitar depressão, ansiedade, burnouts e tantas outras coisas que a gente está vendo hoje o mundo gritar. Por quê? Porque é falta de conexão interior. Segue seu coração e conta com a gente, com a Marte, para pegar na sua mão, para te ajudar a empreender a sua potência no mundo. Tamo juntas, tamo juntos. Vai no Borogodó. Gratidão.